Bom, dando continuidade aqui, a gente vai começar a falar sobre os livros que estão lá no plano de ensino. Então, nós temos aqui na esquerda Materiais em Design, do Leftery, que é um dos principais livros que a gente adota na disciplina. Ele é bem completo e traz bastante imagens, né? Tem o meu ali do lado, que é mais para quem quer estudar sobre processos de escolha de materiais. Tem alguns métodos de escolha de materiais, e tem inclusive um que foi desenvolvido na minha tese de doutorado. É um livro mais para quem quer observar esses fatores que a gente vai ver nessa disciplina para a escolha dos materiais. Esse de baixo aqui, ácidos inoxidáveis super duplex, ele é bem específico para esse tipo de material. E o do lado de que são feitas as coisas é um livro mais introdutório, seria indicado para ser o primeiro livro a ler para quem quer começar a conhecer os materiais. Aqui nessa página nós temos propriedades mecânicas dos ferros fundidos. Então, para a área de design, ferros fundidos é mais indicado para quem vai trabalhar com mobiliário urbano. Fora isso, a área de uso de ferros fundidos é bem restrita. O de baixo, Manual de Tecnologia da Madeira, ele trabalha mais com procedimentos fabris da madeira, ele não traz muito estudo sobre espécies, então é mais indicado para quem quer conhecer um pouquinho sobre o processo de fabricação das madeiras mesmo. Do meio, Tecnologia dos Plásticos, e aquele de cima, Polímeros com Materiais de Engenharia, um livro complementa o outro. Essa Tecnologia dos Plásticos é mais geral, propriedades dos materiais, né? E o de cima, o da Heloísa Mano, ele aborda um pouquinho mais a estrutura molecular dos polímeros. E esse aqui de baixo, também da Heloísa Mano, é mais voltado para borrachas, e ele aborda um pouquinho de fibras. Nessa outra página, nós temos o Dino Ferrarese, que é um livro bem tradicional na parte de usinagem. A gente vai estar usando esse livro para explicar essa parte de usinagem do material. Design de embalagem. Ele é um livro bem interessante para quem for trabalhar com essa área, principalmente ele aborda as embalagens de papelão e de polímeros. E o livro do lado, Embalagens Flexíveis, ele complementa esse aqui, na parte de polímeros mais flexíveis, borrachas, elastômeros, etc., né? Esse outro livro, Como se faz, ele também é no Drafter, ele complementa aquele livro anterior dos materiais, só que aqui ele trabalha com os processos de fabricação. E na direita, o último, Aços e Ligas Especiais, aí é mais para quem quer estudar sobre as ligas de aço, principalmente com cromo, com níquel, com molibdênio, né, as chamadas ligas inoxidáveis. Bom, o grupo de materiais numéricos tradicionais, ele vai ter várias publicações como essas mostrando aqui. Ele tem uma quantidade bastante grande de livro hoje disponível. Esse do Jim Lesco, por exemplo, é um dos livros mais usados nos cursos de design atualmente. Guia de Materiais e Fabricação. Ele é um livro bem completo porque ele mostra tanto os materiais quanto os processos de fabricação que estão relacionados com aquele material. Esse colocado embaixo, Introdução aos Materiais e Processos para Designers, ele também é um livro um pouquinho mais introdutório, ele não é tão aprofundado quanto os outros, né? Serve também como uma leitura inicial da disciplina. E o do lado, Materiais de Design Interiores, como o próprio nome diz, é para quem quer mais vincular os seus estudos nessa área. Então, ele vai trabalhar com design de interiores, mais voltado talvez para arquitetura, né? Na parte referente a metais ferrosos, esse livro aqui do Aços e Ferros Fundidos, do Vicente Chiaverini, é o mais completo que tem. Ele vai trazer a influência de cada elemento químico que é adicionado à liga do ferro-carbono. Então ele faz isso de uma maneira bem aprofundada, um livro usado praticamente em todos os cursos de engenharia mecânica, principalmente, né? Há uma ênfase, então, muito grande nesses materiais de construção mecânica. Para os designers que estão buscando informação, é um livro mais complementar. Já esse aqui do Barbosa, então, ele vai suprir uma carência que tem naquele livro do Chiaverini a respeito dos metais não ferrosos. Ele traz nesse livro as ligas de alumínio, cobre, níquel, titânio, magnésio, estanho, chumbo, zinco, cobalto, zircônio, tântalo, nióbio, principalmente esses materiais aqui. Ele não aborda, por exemplo, esse livro, os materiais, né, materiais usados para joalheria, principalmente ouro e prata, que existe uma certa área de interesse, a alpaca também. A alpaca ele fala um pouquinho sobre isso, mas não na parte de joalheria. Então é um livro principalmente para quem está interessado em metais não ferrosos. Quando o assunto é plástico, então a gente já tinha falado dos livros da Heloísa Mano, que eu volto a mostrar aqui, e tem esse aqui que é o Planeta Plástico, que é um livro bem completo também, né? Ele está um pouco desatualizado, porque a última versão dele foi de 2000, então ele vai ser bom para quem busca informações sobre materiais mais tradicionais, como polipropileno, polietileno, PVC, né? Os materiais, por exemplo, chamados plásticos verdes, praticamente não aparece nenhuma referência nesse livro.
Aqui é madeira. Madeira tem esses dois livros que a gente vai usar na disciplina, né? Aquele Madeiras Brasileiras, né, da Andréia Pereira, professora lá de Minas Gerais. Esse livro é interessante porque ele, no final dele ele tem algumas tabelas mostrando a textura e a cor das principais espécies brasileiras. Então, essa talvez seja a maior contribuição do livro. E esse outro, colocado aqui do Senai, Madeira, matéria-prima para o design, é um pouquinho mais simples, né, que o outro. Ele é um livro mais introdutório, então seria interessante começar a ver esse primeiro para depois partir para o outro, que é um pouco mais completo. Tá, e esse aqui é, então, talvez o principal livro de design e materiais. Né? Os autores desse livro foram os que fizeram o software da Granta Design, tem o endereço ali para vocês consultarem caso quiserem, que basicamente ele trabalha com os materiais de uma forma mais subjetiva. Ele mostra fatores de correlação, por exemplo, fatores estéticos com fatores fabris, depois correlaciona com fatores ambientais ou com os fatores mercadológicos, enfim. Aí ele vai fazendo esses gráficos que vocês veem na figura embaixo, e aí seleciona grupos de materiais que atenderiam melhor a determinada situação. Então, por exemplo, ali, se você coloca duas características no gráfico, nos eixos, e ele vai colocando os grupos cerâmicos, materiais metálicos, materiais poliméricos, e através disso você tem como começar a fazer o seu processo de escolha dos materiais. As revistas científicas, análise de eventos, eles complementam esse estudo, né? Porque o processo de editoração de um livro às vezes é demorado, então muitas vezes o livro, quando é lançado, ele já está com um pouco de defasagem, e essa defasagem pode ser verificada consultando essas revistas científicas e participando de análise de eventos. Então, por exemplo, assim, muitos desses autores que escreveram esses livros, eles tiveram a graduação deles nos anos 1990 ou menos. E nessa época não se estudava alguns materiais como está colocado aqui embaixo, escândio, estrôncio, zircônio, nióbio, neodímio, né? Todos esses materiais que são ligados com alumínio hoje em dia que fazem várias ligas chamadas leves, né? E colocados nos materiais mais modernos. Então esses livros, eles vão trazer muita informação sobre os materiais titânio, vanádio, cromo, manganês, níquel, cobre, zinco, molibdênio e assim por diante. Quando você quer buscar informações um pouquinho mais modernas, digamos, com aqueles outros materiais que eu falei antes, aí o ideal mesmo é tentar consultar um artigo em revistas científicas, participar né, de um evento. Aqui está mostrando também no universo dos plásticos, né? Essa revista aqui, por exemplo, Plástico Industrial, traz as principais tendências disso. Tem um endereço aqui da Arandanet que eu coloquei aqui para vocês consultarem se quiserem. Além da parte de plástico industrial, que eu acho que é a melhor publicação dessas três que tem, né? Que eles trazem basicamente as novas formulações poliméricas, trazem blendas, misturas, compósitos, copolímeros, aditivos, enfim. Também tem essas outras duas revistas que é focado para a área de materiais, metálicos no caso. Aqui temos mais duas publicações também interessantes, Plástico Sul, né? Esses materiais aqui, digamos assim, biodegradáveis, né? A gente vai abordar numa aula mais adiante a diferença que tem entre esses materiais biodegradáveis, os chamados plásticos verdes, enfim, que é um mercado em expansão hoje. Então, essas informações geralmente você vai encontrar em revistas como essas colocadas aqui. Então, essa mesma observação vale para todos os outros materiais. Por exemplo, aqui tem um exemplo das cerâmicas avançadas, né? Os compósitos, né? Que também hoje em dia, com o acréscimo de tecnologia, principalmente de impressão aditiva, ela tem se tornado o processo bem mais barato e acessível. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre manipulação laboratorial ou fabril dos elementos químicos, que isso é possível, por exemplo, nos materiais mais avançados, aqueles materiais ditos tradicionais em institutos de pesquisa. Já outros materiais, por exemplo, como crina de cavalo, fibra de coco, cana-de-açúcar, bambu, esses são materiais que existe muito estudo ainda feito com pessoas, digamos assim, ou locais que não sejam certificados, né? Então são testes, muitas vezes, amadores desses materiais. Vou mostrar um pouquinho aqui do mobiliário residencial, né? Esses materiais mais alternativos, mobiliário residencial, mais uma imagem de mobiliário residencial, né? Temos mais um aqui. Esse aqui também são todos exemplos de uso de materiais alternativos.
Aqui já alguns testes feitos em acessórios, eletrodomésticos, vestuário. Aqui nós temos o mobiliário urbano, mais um exemplo de mobiliário urbano. Os painéis e os grafites muitas vezes são considerados também como mobiliário urbano, como esse exemplo aqui em Badajoz, na Espanha. De novo, né, a cerâmica usada como mobiliário urbano. E os painéis muitas vezes são usados também como mobiliário urbano. Então, essa imagem está colocada aqui também para chamar atenção nessa mensagem que ela passa aqui, que eu achei bastante interessante. Se refere aos indiferentes, como diz aqui, precisamos dos indiferentes, dos conformados e dos céticos. Precisamos dos que ligam demasiado ao carro e dos que não desligam a luz. Precisamos dos que deixam a água correr e dos que se demoram no banho. Precisamos dos que se atiram para o mar e dos que se lançam para o ar. Precisamos dos pessimistas e dos consumistas, dos que querem palhinha e saquinho e descartávelzinho. Precisamos dos que reciclam desculpas e mais coisa nenhuma, dos que não querem e dos que não creem. Precisamos até dos que não fazem por mal. Precisamos dos indiferentes, já que não dá para salvar o mundo sem eles. Então essa é uma mensagem interessante que estava lá em Lisboa, né, no ano que Lisboa foi escolhida como uma capital europeia da sustentabilidade. Outro aspecto a ser observado é o tempo de pesquisa e desenvolvimento do material. Então, como eu falei, os materiais tradicionais, muitos deles têm 200 anos ou mais de pesquisas científicas, enquanto que alguns desses materiais dito alternativos, eles têm aí 10 anos, 20 anos de pesquisa. Então, realmente, a confiabilidade desses materiais, ela não é, digamos assim, 100%. Falando um pouquinho sobre design de móveis, a gente escolheu móveis aqui para falar porque é uma algo que todo mundo conhece, né? Então é relativamente fácil a gente associar os materiais com o mobiliário para dar exemplos. Então, tradicionalmente, o projeto de imóveis remete a madeiras, embora essa visão ela tenha se mudado ao longo do tempo. Então, nós temos aqui alguns movimentos clássicos aqui, como eu estou falando, Arts and Crafts, Art Nouveau, Bauhaus, né? Tiveram a madeira como material principal e depois disso nós vamos ver algumas tendências que foram mudando um pouquinho isso ao longo dos anos. Primeiramente, é necessário separar esses grupos imobiliários que a gente vai trabalhar aqui como um exemplo. Né? Como eu falei, escolhi materiais, escolhi imobiliário para a gente trabalhar com materiais por ser uma coisa que todo mundo conhece. Então, dentro desse aspecto, nós vamos separar em 4 tipos. O primeiro vai ser imobiliário residencial, que é aquele projetado para uso interno, com poucos usuários, em geral, núcleo familiar e seus convidados, ambiente não agressivo e pouco sujeito a intempéries. Né? Então, é, obviamente que os materiais usados para um mobiliário como esse são muito diferentes do mobiliário urbano, como a gente vai ver daqui a pouco. O segundo grupo, mobiliário condominial interno. Também é de uso interno, porém tem muitos usuários. Então são os mobiliários que a gente encontra em pousadas, em escolas, restaurantes. O ambiente ele não é tão agressivo, né? Ele é pouco sujeito a intempéries, porém o material está mais sujeito ao desgaste pelo uso compartilhado e mais intenso. É diferente você ter ali 200, 300 pessoas usando diariamente o móvel do que ter aí 5, 6 pessoas no núcleo familiar. Mobiliário condominial externo, ele é praticamente as mesmas características que o interno, só que ele é para uso externo, como o próprio nome diz. Então, são aquilo encontrado em varandas, em decks, em sacadas, o ambiente já se torna bem mais agressivo, ele é sujeito a intempéries e também ao desgaste pelo uso compartilhado. E o mais agressivo de todos, obviamente, é o mobiliário urbano, projetado para uso externo, né? Muitos usuários, ambientes de público, com público de livre acesso, praças, passarelas, pontes, estacionamentos. O ambiente é bastante agressivo, né? Não só pelas questões climáticas, né? Mas principalmente por causa da possibilidade de vandalismo que existe nesses ambientes. Né? E é nesse foco que a gente vai dar continuidade a seguir no estudo dos materiais, usando como mobiliários desses 4 tipos diferentes como exemplos.